Shri Krishna Govinda Hare Murale na 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 Vasudeva. Bom dia, eu tô um pouco atrasada porque essa criança aqui não tá me deixando abrir a live de jeito nenhum. Esse mestre aqui é mestre Obaluayê. Vocês devem se lembrar que a mãezinha dele fez a passagem. E mestre Obaluayê ficou muito, muito, muito apegado com a gente. Eles são extremamente gratos e eles sabem a intenção da gente. Eles têm essa pureza. E eu tô alguns momentos tentando abrir a live, mas ele não para de brincar. Então eu peço desculpas pelo atraso. Eu vou chamar aqui. Eu tô muito contente da gente poder hoje falar outra vez com o Matheus, que vai facilitar também essa live. E o Yuri Levi, que é um grande amigo, uma pessoa incrível, um pedagogo. Para mim, o Yuri vive à frente do tempo dele. E ele aqui nesse tempo e nessa esfera, ele termina dando presságio para nós do que a gente pode ser se a gente seguir no caminho do serviço, da compaixão e da consciência. Ele e a companheira dele, a Paola, que inclusive já fez círculos de mulheres com a gente, são pessoas incríveis que eu absolutamente recomendo para que a gente para que a gente possa continuar evoluindo e através da nossa evolução permitir que todos os seres sejam felizes. Você vai sossegar um pouco agora? A mãezinha dele que fez a passagem, gente. E se a mãezinha dele não tivesse demorado um dia mais, a gente não teria conseguido trazê-lo ao santuário. Então foi tudo muito bonito, como essa teia da vida tem realmente uma grande aranha misteriosa, essa mestra aranha que tece o destino da gente. Não pula agora, deixa eu abrir a live, por favor. Peraí, deixa eu chamar aqui, em seguida vou chamar o Yuri. Bom dia, bom dia! Bom dia. E aí, Paty, você já tá tomando orelhadas aí para variar, né? Orelhada, ele já subiu em cima de mim no começo do mantra. Tá aqui na maior festa Que da paróquia. bom, que bom. Tá Ele já ganhou nome, Paty? Sim, é Obaluayê. Ah, olha só que maravilha, a Totô. Tá aqui, exatamente, a Totô. Tá aqui forte. Eu vou chamar o Yuri para colocá-lo na live também, Matheus. Manda brasa que hoje, para variar, eu tô comendo. Eu vou sentar para comer meu brunch. Deixa eu só procurá-lo aqui. Que esse rapazinho tá aqui ao meu lado e tá balançando o celular. Ai, meu Deus do céu. O Baluayê dança, não tem jeito. É assim que é. Mentira, exatamente. E Tá ele joga as falhas pro alto ainda por cima. querido Yuri, bem-vindo. Tudo bem, Maravilhoso Yuri? dia, tudo na paz com vocês? Tudo maravilhoso. E aí, Yuri, seja muito bem-vindo. Bom, Muito sejam obrigado. bem-vindas todas as pessoas aí que estão juntando com a gente hoje para mais uma jornada dos mestres aqui. Tem sempre notícia, tem sempre novidade. E esse final de semana a gente tem aí a participação do Yuri. E a gente quer falar um pouquinho sobre comunidade, a gente quer falar um pouquinho sobre Escola Verde, a gente quer ouvir um pouquinho quais são as novidades da Paty, mas eu acho que a gente começa com o nosso convidado, Yuri. Se você puder, se apresenta para as pessoas, fala um pouquinho o que você faz, o que é esse trabalho, que você tem um trabalho no Instagram, mas você tem um trabalho no YouTube também, e é tanta coisa. Conta um pouco para as pessoas o que você faz. Cara, eu te agradeço imensamente, quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Patrícia, é uma alegria te ver novamente. Saudade! E na verdade eu faço pouca coisa, eu faço só apenas a obrigação. Eu acho que nem isso. Ainda mais diante de trabalho como os de vocês, o trabalho como o de Patrícia. Tenho trabalho lá no YouTube
Aqui no... Aqui no Instagram um pouco mais modesto, mas tenho alguns livros publicados na área da meditação, sou pedagogo, sou um educador que não se conforma com a forma com a qual as escolas, no sentido geral, existem hoje em dia, e tenho a intenção de, quem sabe, mudar um pouco isso se for possível. Então esses são os meus modestos dados bibliográficos. Maravilhoso. Conta para as pessoas um pouquinho o que é uma escola verde, porque eu acho que as pessoas, a cor verde, ela está atrelada com tantas coisas diferentes, né? Com ecologia, com saúde, com a cor verde mesmo. Então, fala um pouquinho, Yuri, o que é uma escola verde, para quem nunca ouviu falar nisso. E se você puder, inclusive como pedagogo, explica um pouquinho para as pessoas qual a importância, né, de ter sistemas talvez alternativos, né, ao modelo que todo mundo conhece, porque todo mundo que está aqui, quase todo mundo deve ter ido para a escola, feito da quinta série até o 12º, sei lá, ensino médio e tal, e acreditar que só tem um jeito, né, de fazer pedagogia, de ensinar as crianças a ler, a escrever em matemática, física e tal, e nunca ouviram falar, né, de Waldorf, dessas coisas todas. Então, se você puder, fala um pouquinho sobre metodologias alternativas assim, de pedagogia, o que é a Escola Verde no meio disso tudo? Então, vamos lá. Escola Verde. Eu vou começar a explicar um pouco essa ideia contando uma história. Recentemente, eu estava passando aqui perto enfim, um bairro conhecido aqui da cidade onde eu nasci, e tinha um compromisso ali perto. E aí eu paro, né, na frente de um lugar assim, muro, tudo cinza, tudo sujo, tudo... Enfim, falo, nossa, o que será que é aqui? Aí eu tento olhar por cima do muro, um prédio assim, quadrado, feio, também sem cor, sem vida, grades nas janelas. Eu olhei assim e falei, mas que raio que é isso? Aqui é um presídio, né? É que é um negócio esquisito. E aí que eu me dei conta, era uma escola, né? Era uma escola. Eu digo, meu Deus do céu, mas como é que você vai pegar uma criança que tem aquela potencialidade gigantesca, aquela criatividade, aquele sonho, aquilo tudo, e você vai me confinar essa criança nesse lugar? Não é à toa que está tudo depredado aqui pelos próprios alunos, né? O que será que isso está refletindo? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da natureza, tá? Muito da natureza. E fiz uma escolha na minha vida de me mudar para perto da natureza, para morar junto da natureza. Mas eu busquei fazer isso de uma forma que fosse o máximo equilibrado possível, tá? Com a ideia também de civilização. Porque eu falei assim, se um dia eu vender essa ideia, né, falar para as pessoas, gente, façam isso, como é que eu vou falar para as pessoas assim, nossa, largue tudo agora na cidade e vai viver lá no meio do mato? O pessoal vai assustar. Então a minha ideia inicial era que assim, é possível eu buscar o equilíbrio entre o melhor que existe na natureza e o melhor que existe na civilização, sendo que o lado bom de um apenas potencializa e destaca o bom do outro. Será que existe essa alternativa? E eu encontrei essa alternativa. E aí eu olho hoje e falo assim, por que a gente não pode fazer isso numa escola? Para mim, como pedagogo, os ambientes, estamos falando de arquitetura, estamos falando de espaços, tá? Eles são educativos, porque eles também inspiram. Um dos maiores trunfos da educação não é nem instruir, porque a instrução, você aprende alguma coisa aqui, daqui a pouco você esquece. Mas é inspirar. Inspirar é o que a Patrícia está fazendo aqui agora. Ela está aqui olhando para a gente, ela não está falando uma palavra, mas olha o potencial de transformação que o exemplo da vida dela, que o agir dela, que as escolhas dela estão gerando em termos educacionais. Isso daqui, ó, a gente olhando para a Patrícia agora, é uma revolução educacional. E educação, a gente não precisa falar só de criança.
Nós somos as crianças. Aliás, eu aprendi que o maior problema das escolas não são as crianças, são os adultos. Eu percebi que não adianta fazer uma escola diferente se antes a gente não buscar educar o meio, os adultos. Porque se eu faço uma escola diferente amanhã, o pessoal olha e fala, mas que raio que é isso? Eu não vou pôr meu filho aí. O quê? Tem horta? Tem um bosque aí? Tem... O que é isso? Peraí, não tem prova? Não estou entendendo, né? Então o pessoal assusta. É interessante porque eu já trabalhei em escolas mais tradicionais e assim, escolas que, por exemplo, a última que eu trabalhei eu tinha que dar aula para uma classe de primeiro ano, ou seja, crianças de 6 anos de idade. E era uma escola tradicional, era uma escola muito benquista entre os pais queriam colocar os filhos ali, se orgulhavam de colocar os filhos ali, e a gente era obrigado a dar simulado. Eu não sei se vocês tiveram simulado, eu tive simulado no ensino médio. Simulado é uma prova extensa que simula uma prova formal do tipo um vestibular. E a gente tinha que dar um simulado de 6 páginas de prova para crianças de 6 anos de idade. 6 anos de idade. E o que tinha de conteúdo? Coisas como gráfico de setor. E eu falava, meu Deus do céu, com 6 anos de idade, eu estava grudando chiclete no cabelo de alguém, sabe? Mas é esse ímpeto de assim, eu preciso já preparar desde já a criança para o vestibular. E qual que é o paradigma de ser humano que tem por trás dessa visão de educação? Aí que está o ponto. Que tipo de ser humano eu quero formar? Eu quero formar um ser humano para quê? O que o focar no vestibular desde 6 anos de idade tem por trás de visão de ser humano? As pessoas querem ampliar o tempo que as crianças ficam na escola, querem ampliar a carga horária, mas ninguém pergunta para que essas crianças estão lá e sob quais condições. Então, assim, desde 6 anos de idade, a pessoa quer supervalorizar, superexcitar apenas o caráter intelectual das crianças para formar boas mãos de obra especializadas no futuro que vão estar alimentando o sistema do jeito que a gente conhece. E os pais se orgulhavam disso. Eles achavam que aquilo era uma coisa maravilhosa. Minha mãe, ela tem um exemplo muito interessante sobre isso, porque grande parte da minha vida eu tive a graça de poder estudar numa escola que era diferente. Tá? Infelizmente, foi uma escola que fechou por conta da pressão. E aí, uma vez, minha mãe encontrou com uma mãe de uma amiga nossa, com a gente, e a mãe dela comentando, nossa, eu coloquei minha filha agora numa escola que eles preparam para as provas, e estudam um monte de coisa de vestibular, estudam o dia inteiro e passam um monte de coisa. Nossa, a escola é ótima. E minha mãe olhou horrorizada para ela, e ela cheia de orgulho, a mulher, nossa, porque minha filha parece que está ali no campo de concentração, né? A escola é ótima. Né? Olha como que é uma maravilha. E se orgulhando daquilo. E minha mãe olhou para ela e falou assim, nossa, eu não sei se eu queria colocar meus filhos para viver isso daí, não. Então, quando a gente fala numa escola verde, primeiro que a gente está falando numa visão, num paradigma de ser humano que está integrado de uma forma, vamos dizer assim, holística com a vida como um todo. Uma escola que não está apartada da natureza, uma escola que fisicamente não parece uma prisão. Uma escola cujos espaços, cuja arquitetura, os jardins, né? Flores, horta, árvore, o que for, está organizado de uma forma que inspira quem está ali, que ensina por si só, que só o fato de você estar naquele lugar, a arquitetura, os espaços, as cores. Você entra numa escola, as paredes não têm cores. Né? Reflete um pouco da alma de quem manda naquilo ali, não tem vida, é tudo sabe, tudo cinza, tudo não tem, sabe? Então, assim, você não tem estímulo. E, gente, como é que você vai pensar numa educação assim para jovens do século XXI? Você está querendo ensinar crianças do século XXI num modelo
muito parecido com o qual o jesuíta ensinava indígena quando o Brasil foi descoberto. Sabe, todo mundo aí senta em fila e fica me ouvindo ler um negócio aqui na frente. Poxa, com 10 minutos com o celular na mão, uma criança consegue aprender, em termos de conteúdo intelectual, cognitivo, muito mais do que o professor chato está lendo lá durante 50 minutos na frente da sala. Então, assim, que educação é essa que não acompanhou o tempo? Então, que educação é essa que afastou a gente da vida? Literalmente, que eu não posso respirar aqui, ter um espaço gostoso, integrado à natureza. Que educação é essa que ensina tanta coisa pra gente que, honestamente, ninguém usa para nada, sendo que depois que você sai da escola, sendo que depois que você sai até da faculdade, é que você começa a aprender aprender não, que você começa a bater a cabeça na parede para aprender as coisas que realmente vão importar na sua vida. E isso não foi ensinado na escola, não foi ensinado autoconhecimento, ninguém ensinou meditação laica. E quando eu era professor, eu dava meditação para as crianças. Porque quando eu estava na universidade, eu tinha feito vários projetos em relação a isso. E aí eu dava meditação para as crianças. 5, 10 minutinhos, silêncio, música, antes de começar tudo. E eu fui repreendido na escola por fazer isso. Porque a diretoria achava que isso pegava mal. Inclusive, uma vez estava tocando Mozart na minha sala de aula e a coordenadora, que não gostava disso, abriu a porta e falou para eu tirar, porque isso podia agitar as crianças. E eu digo, meu Deus do céu, Mozart vai agitar as crianças. Então, tudo bem. No dia seguinte, eu pus Led Zeppelin, pus no máximo e a gente começou a ter aula. Eu falei, se Mozart está agitando as crianças, então eu vou pôr um rock aqui, saco? Então, como é que a gente não pode integrar esses assuntos, né? A questão do autoconhecimento, gestão emocional. As crianças saem da escola sem saber se relacionar. Olha a vergonha que é o tanto de bullying, de assédio que você tem na internet. Olha o que a gente tem hoje em dia nas redes sociais. Vamos falar dos adultos, nem das crianças. É um monte de gente se achando cheio da verdade, dono da verdade, ou seja, o cognitivo hiperexcitado, mas em termos de afetividade, de empatia, tá um xingando o outro a troco de nada. As pessoas não sabem se relacionar. Gestão emocional, autoconhecimento, coisa simples, quer ver? Educação financeira. Poxa vida, quantas pessoas não saem da escola, não saem da faculdade, e você tem que passar mais 10 anos tentando entender como é que eu me viro no mundo para retroalimentar financeiramente o que eu estou fazendo. Mas, poxa, por que eu não pude aprender isso também um pouco antes? Então, assim, a ideia, mais ou menos, resumindo, embora eu tenha até me alongado um pouco mais, porque é um assunto que também me empolga, é repensar essa educação. Repensar qual que é o paradigma de ser humano que eu tenho por trás, o que ser humano que eu quero formar para o mundo. É um ser humano mais fraterno, é um ser humano mais feliz, é um ser humano mais consciente do meio ambiente, é um ser humano que se responsabiliza pelo seu meio, ou é um ser humano que só está se importando com o próprio umbigo e acha que está super inteligente por conta disso e que passa por cima dos outros, que passa por cima da natureza, que é uma competitividade, um egoísmo lascado. Esse é o grande ser humano. Qual que é a minha visão de ser humano? Qual que é o ambiente? Como que eu integro esse ser humano aqui? A estrutura que eu dou para ele se sentir estimulado a aprender. E qual que é a minha visão de educação? Que estímulo que eu dou? O que eu valorizo? O que eu enfatizo? Claro que não tem como a gente mudar 100% o currículo que a gente tem, mas dá para a gente adaptar e ir inserindo gradualmente assuntos que estão mais em sintonia com a vida que a gente tem hoje, do século XXI, e as necessidades que essa vida foi mostrando para a gente que são importantes. E na minha avaliação, claro que, e dizendo como pedagogo, claro que existem iniciativas maravilhosas. Você comentou da Waldorf, tem tantas outras, só que o que preocupa é que essas iniciativas ainda são exceção. E em termos de educação, esse tipo de iniciativa ser exceção é um baita de um atraso.
porque a grande vitalidade de qualquer sociedade está na educação. As grandes civilizações que atingiram o mínimo de dignidade civilizatória, social, equilíbrio social para a sua população, foram sociedades que investiram em educação. Então a grande revolução está aí, nesse investimento na educação, acredito eu. E não é para a gente pensar nessas coisas apenas como a exceção. Uma escola lá escondida é diferente. Por que todas não podem repensar também? Será que é tão difícil assim? Eu acho que não é. Eu acho que existe uma resistência muito grande de gente que não tem compromisso com isso. Porque você chega numa escola mais tradicional e você tenta propor uma ideia diferente, né? Como eu fiz, como outras pessoas que eu conheço fizeram, existe uma resistência ali dentro. E eu aprendi o seguinte: esse modelo velho, por assim dizer, ele não quer ser mudado. Porque ele acha que ele é bom, ele acha que ele está fazendo bem, ele acha que ele está arrasando. Se você tenta fazer uma revolução ali dentro, você pode até ser um bom guerreiro e mudar alguma coisa, mas te desgasta muito. O que eu percebi que, no meu caso, eu achei que fosse mais interessante, ao invés de querer mudar o mundo velho ali, que eu tinha as minhas, né, o meu pé atrás, eu percebi que era muito mais interessante investir em construir um mundo novo. Então, deixa eu investir numa nova escola, buscar tornar isso aqui uma iniciativa paradigmática para que a gente possa causar um impacto depois. Eu não vou perder meu tempo ficando 10 anos brigando com tia véia aí que acha que tem que deixar a criança 5 horas dentro de uma sala com grade sem poder sair para fazer nada. Então essa é a ideia da Escola Verde, né? de buscar mudar um pouco isso, não só localmente, criando uma escola aqui, pronto, aqui, mas de trazer essa discussão, né, acerca do paradigma que a gente tem sobre educação. E fazer isso logo, porque assim, o tempo está correndo e a gente já está atrasado. Desculpa, falei demais. Maravilhoso. Não, seja bem-vindo. É para isso que a gente se encontra aqui aos domingos. E várias coisas me vêm à cabeça provocados pelo que você está conversando. Vou até parar de comer um segundo aqui para tentar contribuir para essa live um pouco, que hoje eu estou com fome. A primeira coisa é que eu vejo como de trás para frente, né? Muitas vezes eu com pacientes, quando eu estou tentando ajudar o paciente a modificar os hábitos, a gente foca em inserir hábitos novos em vez de ficar tentando mudar os hábitos velhos. Quando você quer melhorar a sua alimentação, às vezes basta incluir coisas que são saudáveis, digamos assim, que naturalmente ao você incluir coisas mais saudáveis, a pessoa ela vai aos pouquinhos excluindo as menos saudáveis. Então, eu acho que é muito mais eficiente e inteligente você tentar criar um modelo novo e mostrar pelo exemplo, né? Olha o que dá para fazer. Olha como as crianças não saem disso aqui, sei lá, bárbaras e nem uma coisa muito horrorosa e tal e tal. É ok, não precisa ter medo, porque muitas vezes eu não acho que é por mal, sabe? Mas a energia de inércia, ela é fisicamente, não só na mente humana, mas no universo físico, a energia de inércia, ela é muito, muito forte. É muito mais difícil colocar um carro em movimento do que manter o carro em movimento uma vez que ele está em movimento. Então, tirar um carro que está parado, mesmo com o freio de mão abaixado, do movimento, botar ele em movimento, tirar ele da inércia, exige uma galera empurrando. Mas depois que o carro está em movimento, tem um cara só com um dedinho, ele empurra o carro. Então, eu acho que é isso, assim, a gente ficar brigando gasta uma energia tremenda e não necessariamente constrói nada. Se você for lá e fizer, eu acho que a minha filosofia de vida, acho que a da Paty também, é um prazer te conhecer hoje, eu acho que é muito mais, vamos fazer, porque o pessoal fica batendo um debate, tô batendo boca no Twitter, no Facebook, eu falo, eu não quero participar de nada disso, porque eu tenho muito trabalho para fazer. A gente tem muito que construir. Então essa é a primeira coisa que me vem à mente te ouvindo. A segunda coisa é como, com 21 anos de idade, eu tive a oportunidade de morar no Nepal, né? E eu pude morar e estudar com o Swami Chandresh, que é um Swami lá que mora 1 hora e pouco, mais ou menos, no norte de Katmandu, numa cidade que chama Budanirkanta. E ele tem uma escola lá que eles chamam de ashram, né? Ashram School, de Budanirkanta.
E a ideia de um ashram, né, tradicional, talvez, hoje em dia, né, na cultura, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, você massifica os processos e industrializa tudo, não tem como fugir. Mas na cultura védica mais tradicional, que é da onde eu bebo, né, a fonte do conhecimento que eu trabalho e divulgo, é isso. Então a criançada lá no ashram tinha aula de meditação, aula de yoga, tinha aula de matemática, física, química e tal também, mas começava o dia meditando, fazendo yoga e tal e tal. E aí uma terceira coisa que me vem à mente lembrando disso eu falo muito isso para os meus alunos e alunas, porque eu trabalho um sistema que a gente chama de 4 pilares da saúde, né? Eu falo de alimentação, movimento, sono e silêncio. E no movimento, eu acho muito louco como você bota adultos que têm limites de mobilidade para ensinar movimento para crianças que têm um potencial infinito de mobilidade. Então, no nosso modelo pedagógico, que é essa passagem de bastão, né, da pessoa mais velha para a pessoa mais nova, normalmente, e não tão colaborativo, né, das pessoas mais jovens com elas mesmas, ou todo mundo junto de alguma maneira, e todo mundo aprendendo com todo mundo, né, talvez um pouco mais horizontal, na nossa cultura, via de regra, a pessoa que tem mais tempo de vida, ela é que é detentora do conhecimento e passa ele adiante. E no movimento, isso às vezes é um tiro que sai pela culatra. Porque você pega uma pessoa que passou uma vida inteira sendo limitada de movimento, que ela não encosta mais o dedo nos pés, que ela vive sentada 8 horas por dia, e ela diz para uma criança que sai correndo de casa de qualquer jeito. A criança não precisa de um tênis supinado da ASICS especial para ir brincar no parquinho. Ela sai correndo de chinelo mesmo, e ela não se preocupa de ter tendinite, nem nada disso, né? Aí você pega essa criança e bota um adulto ali, e o adulto diz para a criança não encostar na parede, não sentar no sofá, não pode fazer isso, para quieto menino, se acalma. Os comandos são sempre para diminuir, né, a naturalidade, a espontaneidade e o impulso que nasceu, que está pronto ali. Então, muitas vezes para os meus alunos e alunas eu falo, as crianças estão muito mais perto da verdade do que a gente em algumas coisas. A criança vira para mim, por exemplo, eu recebo uma mãe que traz o filhinho para mim na consulta e fala assim, Mateus, o meu filho não quer comer isso aqui. Eu boto ele ali, ele não quer. Fala para ele que ele tem que comer. Aí eu viro pro moleque e falo, moleque, por que você não quer comer? Porque eu não tô com fome. Aí eu falo, mãe, ele não vai comer. E a mãe fica bolada comigo. Ela, como assim? Eu trouxe o moleque aqui para você ser o meu porta-voz. E eu falo, então, o moleque tá maravilhoso. É você que tá toda errada. Então vamos sentar aqui e vamos conversar sobre por que a minha criação e a sua, porque a minha também, não é você só que tá errada, eu também fui criado assim. Eu era colocado para comer a comida e eu tinha que comer até o final, porque senão alguma criança na África estava passando fome, a culpa era minha. Isso. Então eu tive que destravar isso. Eu também, eu causei muita fome na África na minha infância porque eu não conseguia comer tudo. Mas é isso, a gente vem de uma cultura de, infelizmente ou felizmente é o que é, de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. A nossa cultura educacional, ela vem do século XIX, Revolução Industrial. Então, é difícil mover, né? Passar isso, mudar, né, o que a gente recebeu. E muitas vezes, quando eu viro para uma mãe e falo para ela, vamos repensar o que a gente está fazendo, ela acha que eu estou xingando a mãe dela, que ensinou a ela essas coisas. Ela fala, exatamente. mas eu só estou fazendo o que minha mãe me ensinou. Você está falando mal da minha mãe? Eu falo, não estou falando mal de ninguém, não. Eu também passei por isso, mas vamos sentar aqui e entender que a minha avó, ela ensinou isso para minha mãe, porque ela aprendeu da minha bisa, só que ela sobreviveu ao Holocausto, tá ligado? Era o contexto dela. Era outra coisa, e hoje em dia você vive num cenário de abundância alimentar. Se você pega uma mentalidade de escassez e aplica num cenário de abundância, dá doença de escassez, dá doença de abundância, que é o que a gente tem em câncer, doença vascular, essas coisas todas. Então, a gente precisa atualizar o software. E no laptop, né, quando você tem um computador, ele fica abrindo a janelinha ali. Você quer atualizar o software? Você fala depois. Você quer atualizar o software? Depois. Você quer atualizar hoje à noite? E você vai trocando. A gente está há 30 anos dizendo, daqui a pouco eu atualizo o software. E aí eu fico falando para a galera. E eu acho que essa é a mensagem que você traz. A mensagem que a Paty também traz, a gente não arrimsa atrás.
para tudo e atualiza essa droga desse software logo, porque você está operando num sistema que já mudou. E quando você usa programação antiga num sistema que mudou, não funciona, não dá certo. Aí Não. você tem a criançada tomando Ritalina para poder aguentar o sistema educacional. Exatamente. A doença da criança, muitas vezes, é o próprio sistema educacional, porque ela só está tomando Ritalina porque ela não está conseguindo se enquadrar no modelo que o cara quer te colocar ali. Então você tem um sistema que ele não está atualizado e que ele está cheio de vírus. É isso. É isso. E eu acho que é isso. E o que você falou que me toca muito e a gente muda isso. Eu chamo a minha galera, né? A galera do Vida Veda, eu brinco que nós somos formiguinhas de fogo. Eu brinco que a gente é formiguinha porque o trabalho é de formiguinha. Então, a gente às vezes tem uma sensação que o trabalho é tão grande que eu não vou dar conta de fazer, então eu não vou fazer nada. É aquela sensação, tipo assim, eu não vou melhorar minha alimentação porque tudo dá câncer, né? O que adianta eu não jogar um plástico pela janela se tem 15 pessoas jogando? E eu falo, preste atenção, o trabalho é gigantesco e ele é um trabalho de formiguinha. E você é uma formiguinha. Então você tem que fazer a sua parte. Só que a gente não é só formiguinha, a gente é formiguinha de fogo. À medida que você vai fazendo a sua parte, você vai incendiando por onde você passa. E as outras pessoas, elas vão vendo isso e elas vão incendiando as outras que vão incendiando as outras. Mas é um trabalho de formiguinha que eu acho que se move pelo exemplo, como você falou muito bem. Então, o veganismo, por exemplo, ecologia, por exemplo, educação, como você falou. Esse negócio é muito louco, né? Eu saio do colégio sem saber fazer imposto de renda, que é um troço que eu vou ter que fazer todo ano, mas sabendo muito de triângulo pitagórico, por exemplo, que eu não sei nunca quando é que eu usei esse negócio. Mas eu não sei declarar imposto de renda, tá ligado? E eu não acho, Yuri e Paty, que isso é um problema do Brasil. Tem muita gente botando nos comentários, o Brasil isso, o Brasil aquilo. Eu já morei na China, eu já morei no Nepal, eu já morei quase 7 anos na Índia, eu agora estou em Portugal, é a mesma coisa. Estados Unidos, assim, tem essas escolas que vão surgindo aqui e acolá, mas o sistema, ele é um sistema de revolução industrial, é o mesmo sistema que o imperialismo levou para o planeta Terra inteiro. Não é uma parada assim, o Brasil, por quê? Não vai para frente, blá, blá, blá. Tá todo mundo, eu acho que tá todo mundo nessa junto. E para a gente mudar, né, a gente tem que semear o planeta Terra inteiro, não tem muito jeito. Ô, Paty, eu queria muito te ouvir um pouquinho sobre... Porque o teu trabalho é muito isso, né? Muito o poder do exemplo. E a gente tem 80 bilhões de animais sendo criados para o consumo humano e você podia super pensar, cara, um santuário com 140, né? O que é 140 perto de 80 bilhões? Fala um pouquinho, Paty, do porquê que esse trabalho é tão importante. Bom, eu vou na mesma linha que o Yuri colocou e que você também colocou, Matheus, de outra forma. A gente está falando das crianças, tem vários assuntos, como você disse, né? Na fala do Yuri, muitos gatilhos foram provocados em mim. Um deles, antes de falar do serviço aqui especificamente, a gente estava falando aonde a gente mantém as nossas crianças hoje, ou seja, em lugares fechados, onde elas não têm criatividade, a gente reprime criatividade, inclusive, porque elas têm que já entrar, elas têm que entrar num molde. E aí toda aquela questão, por exemplo, quando a criança chega nos 17, 18 anos, ela não sabe mais o que fazer da faculdade, porque ela perdeu o contato com os dons e talentos naturais dela, porque ela foi minada nisso. E aí, óbvio, a gente tem adultos frustrados. Por quê? Porque o adulto ele não lembra mais para que ele veio, e a criança lembra. Só que a gente mina isso. Então, eu quero colocar isso como reflexão. E a outra parte da reflexão, também voltado para as crianças, é como a gente normalizou essa situação para outras espécies. Quando a gente começou a live, por casualidade, eu estava com duas crianças. Duas crianças que uma delas estava pulando em cima de mim, me arrancando os cabelos. Ela está brincando comigo, eu sou a referência materna que essa criança tem. Eu não me coloco como mãe deles aqui, eu me coloco como aprendiz deles, mas eu realizo que algumas vezes o senso de proteção deles está com a gente. E óbvio que eu poderia pegar um chicote e falar para eles, você não pode fazer isso, porque é tudo isso que a gente reproduz. E o ponto que eu quero colocar é justamente esse. A gente está fazendo a mesma coisa com mestres animais, que são espíritos muito parecidos, se eu posso usar aqui a palavra espírito,
com os espíritos de crianças. Eles são puros iguais, eles prevalecem no amor, eles têm muita curiosidade, eles sentem a vibração. É muito comum quando a gente está muito agitado, a criança não quer chegar perto, a criança fica meio, nossa, o que que é? De que nave você desceu? Eu não quero contato com você alienígena. E quando a gente está numa vibração, se a gente pode colocar assim, ou num humor talvez um pouco mais amoroso, a criança faz conexão com a gente. Eu só quero pontuar aqui que a gente tem normalizado essa forma de tratar crianças de qualquer espécie. Então, o ponto que eu coloco da educação e do trabalho do santuário, como você colocou, que é um serviço para nós, é a gente atuar com o adulto. Porque enquanto o adulto fizer interferência no mestre animal, enquanto o adulto fizer interferência na criança humana, isso não significa que a gente não vai educar. Não significa isso, mas simplesmente que a gente não vai interferir. E eu noto, talvez o Yuri tenha uma fala mais clara do que a minha, mais lúcida, que educação não é necessariamente intervenção. E eu noto que a gente está fazendo intervenção no lugar de educação. Yuri, por gentileza, me esclarece, porque eu não tenho certeza, ou seja, da lucidez dessa fala, ou seja, da clareza que essa retórica é transmitida. Então, eu noto que a importância de todo o trabalho de educação é realmente quebrar o paradigma que a gente, de alguma forma, quer transformar outros no que a gente não gosta da gente. Porque esse, para mim, na verdade, é o maior paradigma. Não é simplesmente o que a gente faz com as crianças, com a mãe natureza, porque todo mundo gosta de ir na cachoeira, mas ninguém gosta de falar, então, agora a gente vai ter que lavar o lixo para reciclar, para colocar, não sei onde. Mas, então, ou seja, como é que a gente faz essa ligação? E a ligação, para mim, está nesse despertar do ser humano, do adulto, que, de novo, não é a intervenção, é a educação. E a primeira educação é com a gente. Eu vejo, Matheus, vejo, Yuri, eu acredito que todos nós aqui de alguma maneira compactuamos disso. É óbvio que a gente sabe dos bilhões que estão falecendo, é óbvio que a gente sabe, como o Yuri colocou, né, dessa conexão que ele tem com a natureza, a gente sabe o que está acontecendo com a Amazônia hoje. Eu peguei hoje uma atualização de focos de incêndio, por exemplo, antes de começar a live. A gente sabe de tudo isso que está acontecendo. E óbvio que a gente pode olhar para tudo isso e falar, é muito, e eu não vou fazer nada. Agora, a pergunta que eu deixo para quem está de alguma maneira, sendo seduzido por essa ilusão, é perguntar a teu respeito, a você que de alguma forma se sente convidado a desistir. É isso que você vai querer lembrar quando você estiver saindo desse planeta? Esquece de todo mundo. É disso que você vai querer lembrar? E o meu comprometimento aqui é de ficar no campo de batalha. E ser retirado desse campo de batalha arrastada quando a vida assim me solicitar. E sem trabalhar, sem servir pelo resultado, e a gente entra na Gita também, né? Ou seja, não trabalhar em cima do resultado, trabalhar em cima da motivação. O que move a gente? É um mundo melhor? Então a gente vai fazer isso, uma refeição por vez, uma alma por vez, uma criança por vez, um adulto por vez. E começando humildemente pela primeira criança interior, pelo primeiro adulto, quem nós somos. Matheus, deixa eu comentar uma coisa com base na fala da Patrícia, que a gente estava falando sobre educar adultos e tal. Uma das primeiras iniciativas da nossa escola é justamente criar esse trabalho de conscientização do meio, conscientização do adulto, oferecendo cursos, oferecendo trabalhos, enfim. E o primeiro que a gente vai trazer para o público, que já está em andamento, é Patrícia. Então, Patrícia faz parte já dessa escola. O primeiro curso que a gente vai lançar assim com outras pessoas é já iniciando com a Patrícia. Então, para ela trazer tudo isso que ela é, né? Ela, o Vitor, o santuário. Porque veja que interessante, Matheus, não sei se você reparou, mas no início dessa live, enquanto a gente estava conversando, a Patrícia estava em silêncio, né? E nos comentários eu estava vendo o quanto de gente estava se manifestando, mostrando que estava se inspirando, que estava aprendendo e estava agradecendo a Patrícia. A Patrícia em silêncio, o poder do exemplo dela, a transformação que isso traz. E isso me conecta a uma fala sua, lá comentando a questão do Nepal, questão da Índia. A própria Patrícia, porque o que a Patrícia tem é um ashram, no sentido profundo. É um ashram. E quantos daqueles yogis, e quantas daquelas yoginis, o próprio Paramahansa Yogananda, o próprio Lahiri Mahachaya, depois que eles tiveram lá a sua imersão
no yoga, a sua imersão na meditação, quando eles iam ressignificar sua participação dentro da sociedade, o que eles faziam? Eles se devotavam a trabalhar na educação. Eles iam gerir escolas. Yogananda criou uma escola. Quantos yogis não criaram escolas? Então, olha que interessante. Justamente buscando isso. Essa ideia que eu trouxe aqui não é nenhuma novidade. Isso aí já existe há muito tempo. Então, assim, é justamente também uma ideia que você comentou. Eles utilizavam, eles respeitavam o currículo. Ok, tem que ensinar isso, português, matemática, aqui no nosso caso. Tudo bem, a gente não vai ensinar outra coisa assim, do dia para a noite. Mas eles iam inserindo certas alterações nisso tudo para trabalhar não só a instrução, mas a educação de uma forma geral. E você que está em Portugal, Matheus, eu não sei se você conhece aí, por exemplo, a Escola da Ponte. A Escola da Ponte foi fundada pelo José Pacheco. Eu tive a alegria de poder estudar com ele quando ele esteve aqui na Unicamp. E você falou uma coisa que me lembrou do José Pacheco, porque muitos pais, de fato, têm uma referência que para eles aquilo é o bom, aquilo é o seguro. Tudo bem, eu posso até querer uma mudança, mas que meu filho não seja o cobaia no processo. Então, assim, você me lembrou muito o caso da Escola da Ponte, que é o seguinte: quando o José Pacheco fez a Escola da Ponte em Portugal, foi uma grande revolução. E criou desconfiança em todo mundo que estava em volta. Por quê? Não tinha sala de aula do jeito que a gente aprendeu a ver sala de aula. Não tinha série do jeito que a gente aprendeu a ver série. As crianças de várias idades estavam juntas. Não tinha nota do jeito que a gente aprendeu. Não tinha prova. Os ambientes eram completamente diferentes. E a comunidade em volta começou a ficar desconfiada e incomodada com aquilo. Falou, meu, essa bagunça que está acontecendo aí. E aí teve uma época que mandaram um corpo de profissionais de uma universidade próxima para ir avaliar e ver o que é que estava acontecendo ali. Bom, até porque se tiver alguma coisa errada, a gente tem que acabar com isso aqui. E aí foi lá um corpo de especialistas, passaram um tempo analisando a escola e pesquisando e vendo o que estava acontecendo. Conclusão do estudo. Eles perceberam que o que estava acontecendo naquela escola estava permitindo com que as crianças que estudassem ali, em termos dos exames, né, que todas as crianças faziam, exames, os testes, as provas, enfim, as crianças que estavam estudando naquele modelo estavam tendo resultados em todas as áreas muito maior, muito melhor do que as crianças das outras escolas tradicionais que priorizavam esse tipo de coisa. Então, quando o pessoal viu que aquilo não era uma bagunça, que aquilo não só era possível, mas como o resultado advindo daquilo era completamente transformador e eficaz, começou a ter uma revolução silenciosa. A revolução do exemplo, que é o que a Patrícia faz ali. Então, o pessoal que tem em volta olha e fala, caramba, não é que isso aqui está funcionando mesmo? E aí você só olha e dá aquele sorrisinho. E aí o pessoal começa a se impactar com aquilo. E começa aos poucos também a incorporar algumas transformações. Então tudo isso é muito interessante. E como que o exemplo também não é importante. E é o que é a nossa linha de trabalho. Buscar criar esse tipo de impacto. Quer dizer, sozinho a gente não consegue, mas tendo a Patrícia fica mais fácil. Por isso que eu comentei que a Patrícia está aí. A Patrícia facilita a vida das pessoas de maneiras impressionantes, sem dúvida nenhuma. Facilita. Eu acho que é muito interessante mesmo e é natural, né, do ser humano. O primeiro impulso normalmente é o medo, né? Isso acontece quando a gente fala de veganismo, né? Ah, vou virar vegano, mas eu não vou ter proteína, mas eu vou morrer, mas o meu não vou crescer direito. Eu virei vegetariano quando eu tinha 14 para 15 anos. A preocupação dos meus pais, com toda a razão, que ninguém era vegetariano no nosso círculo, era: você é um adolescente, você não vai crescer direito, menino. Tipo, você vai ficar doente, você vai ter algum problema. Não é por mal, entendeu? É por falta de conhecimento e um pouquinho de medo de, tipo assim, eu vou botar meu filho aí, vai que ele sai todo esquisito. Tipo, e aí a culpa é de quem? Eu vou lá falar o quê? Com o Yuri depois? Mas o meu filho já ficou, né? Eu tive a oportunidade de visitar mais de uma vez uma comunidade que tem lá no sul da Índia, quando eu estava morando na Índia, que chama Auroville, né?
E em Auroville, eles têm uma escola, né, lá, da comunidade. É uma comunidade de 2.500 pessoas, mais ou menos, numa temporada normal, que chega até quase 5.000 pessoas na alta temporada. E eu tinha sido convidado por uma amiga para ser médico do hospital lá de Auroville, e aí eles apresentaram a escola porque os médicos do hospital são dos professores da escola, a galera que trabalha no campo são os professores da escola, e a escola ela é basicamente dirigida e coordenada pelas crianças, né? Então, eu acho que para as pessoas que nunca ouviram falar nessas coisas, pode parecer meio loucura, mas a gente junta uma sala de aula e escolhe que projeto, né, que as crianças têm interesse de trabalhar e tal e tal. E o que é muito interessante é que eles chegam lá nos 18 anos, na hora de entrar para a faculdade, e eles escolhem, né? É uma comunidade bastante internacional, é 50% indianos e 50% estrangeiros de vários países do mundo, e tem crianças que aplicam para Harvard, para Yale, para Oxford, para Cambridge, e entram em todas essas universidades tipo top, entre aspas, né? E você vê que esse modelo de educação ele não deixa a criança defasada em termos de aprendizado, nem desempenho intelectual, muito pelo contrário, que é o que você está dizendo. E eu acho que tem exemplos disso no Brasil, aqui em Portugal, na Índia, na China, no mundo inteiro. Mas é natural, porque a gente tem 200 anos de modelo segundo a Revolução Industrial, que vai demorar mais um tempo legal para isso, não sei se é virar a norma, mas pelo menos ser mais comum, né? Um pouco mais difundido. Uma questão, Yuri, que eu queria te ouvir falar isso não é só para gente rica, não? Porque quando fala de Ayurveda, de yoga, de meditação, de negócio de escola de verde, isso parece coisa de gente rica. Então, isso é só para a galera que mora ali na avenida não sei o que em São Paulo. Você acha que dá para generalizar esse modelo? Não é muito caro, né? Dá para fazer isso no sistema público, né, de educação, por exemplo? Eu acho que é pra gente rica sim, só que rica de vida, rica de ideal. Então, por isso que a ideia que a gente busca trabalhar em cima é justamente de também ir nessa questão da conscientização do paradigma pelo seguinte: uma coisa é você construir uma escola isolada, o que já é muito bom nos termos que a gente tem, nossa, ótimo, né? Mas quando a gente começa a trabalhar no paradigma, a gente permite que, assim, para que a gente acabe viabilizando isso de uma forma que facilite o acesso completamente democrático e que você tenha isso em larga escala, você tem que fazer parcerias. E nesse caso é uma parceria com o poder público, uma parceria com prefeitura, uma parceria com o governo. Uma pergunta que eu faço assim sempre, né, que o pessoal sempre fala, mas tem a Waldorf, Eu digo, olha, por que a gente não tem, por exemplo, uma Waldorf pública? Se eu não me engano, até um tempo atrás tinha uma discussão sobre isso, alguém que tentou fazer isso. Mas assim, por que quem pode viabilizar isso com mais facilidade, né, também não está interessado nisso? Então, por isso que é uma discussão muito mais profunda. Porque a gente criar uma escola aqui diferente, localizada, ótimo. Mas como é que a gente consegue não só viabilizar o acesso para todo mundo, mas como espalhar? Porque assim, uma escola só tem limite de gente que consegue entrar naquele lugar. Então, como é que a gente vai democratizar isso? Então, essa é uma discussão que a gente também tem. Por isso que a gente busca começar nessa questão com o entorno, a conscientização do entorno, porque assim, é necessário esse tipo de parceria. Para viabilizar, literalmente, né? Como é que nós vamos pagar a escola? Como é que nós vamos pagar o funcionário? Se o pessoal não está interessado nisso, e aí, gente, como é que nós vamos fazer? Por isso que tem que estar todo mundo mobilizado. Como é que eu faço uma parceria com o poder público? Como é que a gente torna uma escola dessa acessível para todo mundo? Esse é um pilar fundamental nisso tudo. E é uma discussão profunda. Yuri, Matheus, queria compartilhar com vocês que há muitos anos mesmo, acho que eu estou falando alguma coisa entre 15 e 20 anos. Eu tinha acabado de voltar a morar no Brasil e eu estava atuando como terapeuta e era voluntária em uma escola Waldorf para a comunidade. Essa escola, ela basicamente é financeiramente sustentada pela Waldorf tradicional. Só que ela leva todo o conhecimento da Waldorf para a comunidade. E, inclusive, alguns estudos muito importantes de observação
que é comum na Waldorf. Então, vamos supor, a gente colocava uma casa toda mobiliada, uma casinha para eles brincarem. E aí, então, a gente tinha uma melhor ideia do que estava acontecendo na casa daquelas crianças. E aí, o ponto que me vem muito sobre essa pergunta, porque às vezes no veganismo a gente também tem essa mesma questão de o veganismo é coisa para rico? E como o Yuri falou, é rico de vida. A gente precisa entender que quando a gente fala de valores, e a educação eu vou colocar aqui como um valor, a educação é um valor para que a gente se torne um ser humano melhor e para que a gente possa educar seres humanos melhores. Quando a gente fala de veganismo, a gente está falando do que é reto, porque a gente não está falando de simplesmente não se alimentar da secreção ou da carne de um mestre animal por qualquer outra razão que não seja a retidão, por qualquer outra razão que não seja a compaixão. Então a gente não pode colocar isso por camada social. A gente precisa entender que aonde tiver criança, precisa de educação. Aonde tiver algo que não é reto, precisa de justiça. Aonde tiver qualquer tipo de desconforto humano ou para qualquer outra espécie, inclusive para a flora, a gente precisa atuar. E se não existe forma de fazer isso agora, em união, em parceria, como o Yuri colocou, a gente precisa descobrir. Porque, outra vez, a educação não é só para criança de tal camada social. O veganismo não é só para alguém que está... Não, todo mundo come, então o veganismo é para todo mundo. Educação é para todo mundo. E se a gente começar a duvidar disso, é onde a gente começa a criar problema. Por que o problema? Porque a gente cria uma sociedade de privilégios. E a gente tem visto aonde os privilégios têm levado a gente. Eu quero colocar aqui, para quem tem algum privilégio, encarar esse privilégio não como algo para gozo pessoal. Não algo como alguma coisa que você possa dizer, nossa, eu vim com isso para aproveitar. Eu gostaria que esse privilégio fosse colocado no nosso coração como uma responsabilidade, para que a gente torne isso possível para outros seres. Porque, outra vez, a gente não pode colocar a educação como um privilégio, a saúde como um privilégio, Matheus. Você trabalha com isso, ou seja, como que as pessoas têm que ter o privilégio de serem atendidas. E muito do teu trabalho, inclusive do teu serviço, Matheus, é justamente para viabilizar a Ayurveda para todos. Então, eu coloco aqui que tudo bem, a gente pode ter essa discussão, e como o Yuri falou, é uma discussão interminável, só que onde eu noto que a gente precisa é atuar, como a gente falou no começo da live. A gente pode ficar discutindo aqui como é, como não é. Agora, também a gente pode, dentro da nossa capacidade, educar melhor. A gente pode, dentro da nossa capacidade, incentivar o veganismo. A gente pode, dentro da nossa capacidade, instigar pessoas a falarem, a se posicionarem. Porque os problemas da nossa sociedade, os desafios são muitos, e eles estão fundamentados nesse ser humano que está absolutamente infeliz e que está formando outros exatamente no mesmo caminho. Então a gente não pode repetir. E se a gente calar, e se a gente tratar por camadas sociais, ou se a gente ficar aqui divagando intelectualmente, mestres animais vão continuar sendo abatidos, a nossa Amazônia vai continuar com os focos de incêndio, a monocultura vai destruir o planeta, a fome vai continuar, o racismo, o machismo, a homofobia. Então eu convido cada um aqui a fazer o que pode. E aí, à medida que a gente caminha, a gente vai elaborando. Isso é perfeito, Patrícia, porque de fato também é uma questão contextual. Às vezes a gente quer também abraçar tudo, mas às vezes, para a gente abraçar tudo, torna inviável a gente fazer o possível, que é local do jeito que consegue. E tem uma coisa muito interessante nisso que você falou, que eu lembrei de uma frase da Paola, a minha esposa, e também lembrando do trabalho do Matheus, que ela diz o seguinte: olha, os dois lugares numa sociedade, numa cidade, em que você mais devia se sentir acolhido e confortável, os dois lugares que você tinha que se sentir mais em casa do que na sua própria casa, devia ser no hospital e na escola. E é impressionante como são dois lugares que ninguém quase quer ir, né? Exatamente. E que a gente a gente foge para não ter que ir, quando tá lá quer ir embora o quanto antes. Então, realmente, a gente tem muito trabalho pela frente, sem dúvida nenhuma. Ô Yuri, fala um pouquinho também sobre o trabalho porque você tem esse trabalho da Escola Verde e tem o trabalho que você desenvolve no YouTube, tem um canal, não sei o que, Vidia. Fala um pouco sobre o YouTube e qual é a tua proposta lá. Tem a ver com a coisa da Escola Verde? Que negócio de Atma é esse? Que negócio de vida é esse? Fala um pouquinho para as pessoas. Eu criei esse canal há uns 10 anos atrás, e na época eu estava muito envolvido também com as filosofias da Índia.
E aí eu dei esse nome Atma Vidya, e hoje em dia eu queria até atualizar esse nome, mas ele ficou tão impregnado ali que não sei se é bom mexer. Mas começou dessa imersão, mas é um trabalho que a gente focava em autoconhecimento, mas de uma forma muito universalista. E claro que sempre isso me trouxe esse impulso para a educação, isso me trouxe o impulso para me formar nessa área. Mas você sabe que hoje em dia, é claro que eu mantenho esse trabalho com todo carinho, com toda a dedicação, mas eu percebi uma coisa que me surpreendeu. E eu percebi muito mais nos anos mais recentes. Antes eu acreditava que para você promover uma transformação na sociedade, uma transformação a nível de consciência, uma transformação a nível paradigmático, autoconhecimento por si só, espiritualidade por si só daria conta. Então, se a gente tiver uma revolução espiritual na sociedade, uma revolução em termos de valores e não de dogmas, nossa, legal, a consciência coletiva vai... Nossa, que maravilha que vai ficar. Só que eu tenho percebido que a espiritualidade, da forma como a gente interpreta isso, e também é uma interpretação que ela é plural, mas eu tenho percebido que não é suficiente. A gente está passando por coisas gravíssimas no nosso planeta. A gente está passando por situações gravíssimas aqui no Brasil. E tem muita gente muito espiritualizada que contribui para os absurdos, defendendo o indefensável. Então eu fico de queixo caído durante esse período todo, falando assim, a espiritualidade por si só não foi capaz. A gente falou tantos e tantos anos, tantas e tantas décadas estudando valores, ideias, teorias, mestres e um monte de coisa para chegar na hora da prova do vamos ver no coletivo e você viu que foi improdutivo no sentido profundo. Quer dizer, claro que tem a transformação, não vamos negar isso, mas isso me fez ver ainda mais a urgência da educação. A espiritualidade ela tem uma influência muito forte, mas em termos de estrutura social, de pensamento coletivo, a educação tem um trabalho conjunto, claro, uma visão também holística de vida, muito fundamental. Por isso que agora eu estou buscando atuar muito mais na questão da educação. Então eu acho que um ancoramento até desses valores que a gente aprende em vários caminhos espirituais e um ancoramento de uma forma laica, ou seja, não só para os iniciados, para aqueles que estão lá no centro, na ordem, não seja lá onde for, mas uma forma de você ancorar os valores de uma forma não dogmática, de uma forma não sectária, está também na formação social. Hoje eu vejo espiritualidade sem esse envolvimento social, para mim, não é mais espiritualidade. Quantas pessoas eu não tenho visto diante de questões gravíssimas que, sabe, parece que não tem ação no mundo, eu vou só fugir do mundo. Olha o trabalho que a Patrícia faz, por exemplo. Poxa, ela rala pra caramba, não é uma zona de conforto. Conexão aqui do santuário, outra vez pregou uma peça na gente. Eu vou reconectar aqui para que a gente possa retomar a live. Peço desculpas. Enfim, morar na roça tem algumas vantagens e algumas desvantagens também. Só um momentinho, vou tentar colocar aqui de novo o Matheus. Só um instantinho pra gente reconectar. Só um momentinho, agradeço por todos retornarem. Estou aqui tentando colocar de novo o Matheus. Teve alguma pane aqui na conexão do santuário. Só um momentinho, estou tentando o Yuri e o Matheus de novo. Só um momentinho, estamos tentando retomar com a live. Depois da conexão do santuário de debate. Patrícia derrubando a live desde 1995, Patrícia. Não tem jeito. É mais forte que eu. É isso, é isso. Deixa eu tentar o Yuri aqui de novo. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Nossa, caiu, essa foi realmente...
caiu caído. Foi um Peraí, judô, né? Deram um golpe de judô na conexão. Foi voadora. Foi Voadora. Não ficou mudo, nada. Derrubou, acabou o assunto e fim de papo. Foi, Deixa eu ver se a pior é gente que o consegue. Yuri tava no meio da frase, ele tava no rá. E aí Exato. E eu tava curiosa para saber como que ele ia terminar tudo aquilo e caiu tudo. Pera aí que agora ele não tá conseguindo entrar. Yuri, tenta mandar para cá, porque eu sei que se eu mando ao mesmo tempo dá uma confusão. Eu vou, se você solicitar, porque eu já tentei e daí você não entrou. Se você puder mandar para cá. O pior é que também a gente... Será que foi pane do santuário ou foi porque a gente bateu 1 hora? Porque a gente cravou 1 hora de live e caiu exatamente com 1 hora. Eu comecei a... Yuri, você Yuri, tem começou a falar você desvantagem. começou a elogiar o trabalho da Patrícia, e a Patrícia ela não gosta de receber elogio, aí ela desligou a live. Entendeu? Eu percebi isso. É a humildade da mestra Búfala de Fogo que não deixa. Aí falou, a Patrícia carrega balde, a Patrícia é um exemplo. A Patrícia fez tum e desligou, entendeu? Foi isso. Eu percebi isso, Patrícia, viu? E agora eu nem lembro o que eu tava falando também, mas... Eu lembro e estava me tocando profundamente que você estava falando uma coisa. Eu só não queria perder essa conclusão, que eu acho muito importante para quem está ouvindo a gente. Depois eu vou colocar esses arquivos juntos e vou publicar as duas, enfim, fazer uma coisa só para as pessoas não perderem. Mas o ponto é, você estava colocando, Yuri, como a gente muitas vezes tem a espiritualidade, e você trouxe isso de uma outra forma, não da espiritualidade, mas desse apreço que a gente tem nos nossos tempos pela cognição. E eu ainda vou falar nem cognição, porque eu estou vendo pouca gente com cognição, eu estou vendo muita gente intelectual. Então, mas também não vou entrar, a gente já está muito próximo de terminar a live, então não vou entrar nessa história agora, mas eu vejo muita informação e pouco conhecimento. Eu vejo a intelectualização aqui e a cognição de tornar aquilo nosso ausente. E quando você fala a respeito dessa espiritualidade que precisa ser validada na prática, eu lembro da nossa história enquanto ser humano, que em determinado momento da jornada, a gente tinha o privilégio de saber. Hoje, a gente não tem mais isso. Por que isso? Por exemplo, a gente pensa na Inquisição. Eram poucas pessoas que tinham acesso ao conhecimento. Quando a gente pensa na Ayurveda, Matheus, a Ayurveda você podia fazer download do Samhitas pela internet, por PDF. Ou seja, entende? Ou seja, teve um tempo que o conhecimento, a informação era privilegiada. Eu noto que o desafio do nosso tempo não é mais o conhecimento, não é mais essa informação. O desafio do nosso tempo é a prática disso tudo. Porque é muito bonito a gente falar palavras de luz e ficar vibrando alto e de novo, e namastê, e gratiluz. E falo namastê aqui com a propriedade de ser uma yogini, ou seja, não sem diminuir ninguém. Eu, ou seja, sendo praticante de yoga. É muito bonito tudo isso e é como a sabedoria popular diz, a gente sai da yoga e não dá bom dia para a pessoa que está lá na nossa frente e depois para fora daquele templo. Então, eu só gostaria de colocar aqui nessa fala, Yuri, que ela me toca profundamente para a gente levar a espiritualidade para a vida. A gente está reproduzindo, falando da educação que foi trazido aqui, como a gente colocou, que é o mesmo sistema, como o Matheus disse, desde lá para trás. A gente está fazendo da espiritualidade a mesma coisa que o cristianismo, depois do Cristo, ensinou. A gente tranca Deus numa igreja, vai para lá às vezes, fala com ele sinceramente, geralmente para pedir, nunca para agradecer. Quando sai de lá, nem o diabo passa na nossa frente porque tem medo da gente e a gente se diz espiritualizado. Então, essa tua fala ela me provoca gatilhos íntimos, porque eu também não vejo minha espiritualidade que está dentro do templo, que está ali com o joelho dobrado. Eu vejo uma espiritualidade hoje que está com a mão cheia de serviço. Essa é a espiritualidade que eu vejo e é essa a espiritualidade que eu convido cada um a praticar, independente da crença de cada um. Porque o mundo hoje ele só vai mudar se a gente se empenhar. E não vai adiantar a gente reclamar, não vai adiantar a gente ter toda a informação intelectual, espiritualizada a respeito do que quer dizer, sem colocar literalmente esses pensamentos na ação. E coordenar um alinhamento pessoal do que a gente sente, do que a gente pensa e do que a gente faz. Então essa espiritualidade para mim é totalmente ultrapassada, já foi o tempo dela, o tempo da gente falar, nossa, que incrível, eu tenho acesso às escrituras, eu conheço, isso já foi. Isso já foi. A ayahuasca saiu dos círculos dos pajés, a Ayurveda saiu dos... Tudo saiu. Se a gente for pensar, hoje está tudo disponível. Agora a pergunta que eu deixo é quem está praticando.
E eu reverencio os praticantes. Enfim, só queria porque me provocou em lugares que sempre me falam muito. Fenomenal essa fala da Patrícia, porque é exatamente o que eu acredito hoje em dia. Essa questão do serviço. É muito fácil você vestir uma bata branca, um cachecol, um sei lá o quê, e também nada contra isso. Falo também como quem tem bata no armário. Mas Patrícia, eu me cansei, para falar a verdade. Eu tô meio saturado dessa história de palavras muito cheias de purpurina, a postura daquele ego espiritual que, eu sei, eu tenho um monte de iniciação, mas na sociedade mesmo não faz porcaria nenhuma. E assim, sabe, hoje eu falo assim, é muito melhor uma pessoa que às vezes não quer nem saber disso, mas que é ponta firme ali no social, Sim. sabe? E do que a pessoa que não está interessada em se envolver com nada, mas está cheio de discursos e coisa toda. Então, assim, eu me cansei disso, Patrícia. Eu me cansei dessa questão. E graças a Deus eu vi na educação uma alternativa, porque a educação eu posso trabalhar os princípios por trás do serviço, os princípios por trás da minha ação equilibrada no meio, sem eu precisar, sabe, ir para outras questões de cunho particular, que você deixa o direito da pessoa procurar o que ela quer depois, se quiser também. Sim, exatamente. Sabe, Patrícia, eu tô só sentindo de compartilhar uma coisa aqui. Eu sei que a gente está chegando ao final, mas eu tive, graças a Deus também, o privilégio, não sei, o privilégio mais no sentido amplo da coisa, de poder ter uma referência nisso. Porque eu estudei dos meus 7, da primeira série do ensino fundamental ao primeiro ano do ensino médio numa escola, na minha cidade, que era também bastante diferente. Para você ter uma ideia, a gente tinha, desde 7 anos de idade, já aula de meditação. Então a gente aprendia meditação desde pequenininho. Meditação, valores humanos, uma educação artística muito forte, uma educação social muito forte, uma educação... até a parte física que me admirava muito. Tem escola que, assim, a aula de educação física, alguém te entrega uma bola, vai lá, joga e acabou. Mas tinha essa parte também de consciência corporal, era uma coisa maravilhosa. E eu estudei até o primeiro ano do ensino médio, porque a escola, volto a dizer, né, eu tinha comentado, a escola fechou. Por quê? Os pais que estavam em volta falaram, a escola é muito legal, mas será que o foco é vestibular? Eu passei no vestibular, não passei em qualquer vestibular, porque eu estudei nessa escola. Ela passa no vestibular. Sabe, passar no vestibular não é o problema. Passar no vestibular é fácil você resolver isso. Só que não era uma escola que tinha o apelo da propaganda em cima disso. Só que em volta tinha um monte. Então eu percebi que, assim, isso que a gente está fazendo agora, essa conversa que a gente está tendo agora, ela é muito importante. Porque a gente ouve falar muito de, vamos investir em educação. Mas o que eu entendo sobre educação? Vamos colocar mais dinheiro. Tá, mas mais dinheiro para alimentar o quê? Mais do mesmo? Vamos aumentar a carga horária, colocar lá educação em tempo integral. Tá, você vai deixar a pessoa mais tempo na escola, mas mais tempo no modelo ruim aqui? Isso aqui é o quê? Isso quer que ela goste ainda. Então, eu acredito nisso aqui que a gente está fazendo. Claro que também uma escola materializada é ótimo. Mas eu preciso te agradecer imensamente por isso. Porque, assim, se a gente não transborda isso, se a gente não começa a falar sobre isso para mostrar que o quanto urgente e óbvio é essa necessidade agora, e quão importantes são os valores por trás, eu acho que esse é o mais importante de tudo. Então eu preciso te agradecer imensamente por isso, Patrícia. Imagina, eu agradeço vocês são grandes exemplos disso, grandes exemplos. Agradeço. Maravilhoso, pessoas. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre, ou bastante, sobre educação, né? Sobre sistemas alternativos, né? Como a gente ainda chama. O Ayurveda é um sistema alternativo, né? de saúde. E a nossa meio que sonho e luta e trabalho para tentar deixar isso o menos alternativo possível, né? E o mais democrático, mais acessível e mais possível, né? Mais real e mais concreto.
eu fiz um post essa semana que eu falava isso, né? Que conhecimento não é poder, né? As pessoas dizem conhecimento é poder, né? Poder é o que você faz com o que você conhece. Uhum. Que eu acho que está alinhado com o que vocês acabaram de falar, né? Eu acho que o que a gente deixa, eu gostaria de deixar para as mais de 200 pessoas que estão aqui com a gente agora e para quem assistir esse vídeo depois de repente você está concordando com o que a gente está falando. E isso não necessariamente significa que você está aplicando o que a gente está falando. Essa aplicação ela é muito individual e ela exige um esforço que às vezes é contra a corrente de todo mundo que está à sua volta. Você tem que ter essa garra, né? Eu acho que a Paty, quando pega fogo e bota fogo nos outros também, às vezes ajuda, né, nesse processo, porque às vezes a gente precisa, em pleno domingo, que era aquele dia que a pessoa queria ficar o dia inteiro no sofá, né, vendo televisão, a gente precisa tomar uma chacoalhada também. E todo dia é dia, né? Para tomar e para dar uma chacoalhada na própria vida. Então, queria agradecer, cara, Yuri, pelo teu trabalho e Paty, sempre, tamo junto. É sempre uma honra e um prazer poder vir aqui. E eu puxo a sardinha para os meus... Eu puxo a brasa para os meus legumes, né? Para dizer que eu não vejo um caminho que não envolva a comunidade como um todo para a transformação. Eu acho que tem um elemento de serviço, que a gente sempre fala aqui, que é muito importante. Tem um elemento de trabalho, de carrega balde, né, como a gente brinca lá no santuário. Mas tem um elemento de comunidade que é fundamental, e eu acho que é isso que a gente traz para cá. A comunidade do Vida Veda, a comunidade do santuário, a galera do Atma Vidya. Eu não sei se a tua galera tem uma identidade de grupo, mas é a mesma galera. A gente está tentando gerar uma transformação na direção do que a gente acredita. E aí eu aproveito essa deixa, inclusive, para falando de comunidade, para lembrar as pessoas que no dia 19 de setembro a gente vai inaugurar a comunidade do Santuário do Vale da Rainha, que inclusive a gente chama de Ashram. O nome da comunidade do santuário, o santuário, né, a gente chama de Ahimsa, que é um princípio fundamental, né, de não violência. E a comunidade, ela não podia ter outro nome, né? A comunidade chama Ashram. Porque o Ashram é exatamente isso. É essa escola que a gente está tentando construir, né? E que envolve uma comunidade de pessoas dispostas a arregaçar a manguinha e, entre outras coisas, carrega balde também. Então, eu te deixo aí as últimas palavras que você queira colocar e depois a gente passa para a Paty terminar. Agradecido. Imensamente agradecido. E também parabenizar vocês, porque além do trabalho que vocês têm, o que vocês fazem também é educação. Vocês têm escolas, tá? Vocês têm escolas, são iniciativas educacionais. E agradecido pela conversa. Eu acho que não tem palavra acima disso nesse momento. Eu fiquei muito feliz de participar, muito feliz de conhecê-lo aqui também, Matheus. Patrícia, sempre, você sabe disso, que mesmo se cada um estiver num planeta, eu vou estar muito feliz de saber que você existe. E você pode ficar tranquila que por mais que eu esteja em outro planeta, o coração vai estar conectado sempre, sempre. A gente vai estar trocando sempre. Sim. Mas enquanto a gente está no mesmo planeta, nós vamos pôr fogo em tudo também, não seja por isso. Formigueiros unidos. Patrícia, leva a gente para casa então e vamos que vamos. Tá bom. Bom, gente, deixo minha profunda gratidão aqui por a gente ter esses espaços de conversa, de diálogo, de troca. O Matheus colocou da comunidade, citou o serviço, a educação, que a gente falou bastante durante essa live. Para mim, não existe comunidade sem serviço. Para mim, o serviço e a comunidade estão muito ali. Ou seja, a gente vai servir quem se a gente não está unido em comunidade? Como é que a gente vai ter um valor de comunidade, de união, se não tem um propósito? E o propósito, de novo, ele sempre esboça o serviço. Tudo está muito conectado. E acredito que esse também seja um dos temas quando a gente fala de educação. A gente voltar a se conectar com a gente e ver realmente, olhar para a nossa vida e entender como que a gente tem despendido esse tempo e como a gente está inspirando outros a despenderem o tempo deles.
E isso, para mim, é a maior forma de serviço que a gente tem. Como a gente vive a nossa vida e como a gente inspira ao nosso redor. E essas duas pessoas que estão aqui falando hoje, o Matheus e o Yuri, são grandes inspirações na minha vida. Como eu sei que se tivesse oportunidade de conhecer cada um ouvindo toda essa fala hoje, me inspiraria em vocês também. Eu deixo meu profundo agradecimento por quem está firme no campo de batalha. E quem, a despeito de qualquer estatística, continua fazendo o que fala ao coração. Porque a gente precisa disso. Então sejam fortes, sejam amorosos e continuem inspirando gente como eu. Termino com o mantra aqui, com essas crianças que agora estão quietinhas, para que todos os seres sejam felizes. Mas muito além disso, para que toda forma de ignorância termine e para que todo bem prospere. E isso não por mágica, mas pelos esforços pessoais de cada um. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Om Namah Shivaya. Um grande Om Namah beijo. Shivaya. Gratidão, queridos. Tchau, gente. Muito agradecido, muito agradecido, mais. muito agradecido. Muita gratidão.